Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Serrinha Podcast e esse é o último episódio do especial onde estamos falando sobre a nossa missão, né, lá na África. Hoje estamos recebendo um casal muito querido, muito importante, que é o pastor Júnior Rocha e a pastora Maria. Eles não estiveram nessa última viagem, mas já foram com a gente e também tem muita coisa para acrescentar. Oi, meus amigos, tudo bem? Oi, friend. Bem demais. É um prazer estar aqui com vocês, né? Prazer nosso. Olá, pastor Samuel, um prazer, uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente viveu lá em Moçambique em 2017 e 2018. E vocês não foram esse ano, mas queriam ir, tiveram um compromisso que não deu e ano que vem vão, né? Se Deus quiser, estaremos presentes. Amém. Amém. E o bispo, como sempre, com a gente. Tudo bem, bispo? Graças e paz, tudo jóia. Bom, e nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos com os nossos patrocinadores. Nós estamos com Bosco Porfírio Alvarenga, que são um escritório de advocacia especializada. E se você precisa de advogado e precisa de ajuda, de assessoria jurídica de alguma maneira, procure esse escritório que eles vão poder te dar uma assessoria da melhor maneira possível, resolver o seu problema, te deixar sem dor de cabeça. Outro que continua com a gente é a Adala Pratas. A Adala é uma oportunidade de negócio. Se você quer melhorar sua renda ou se você quer ter um negócio próprio, a Adala é o lugar certo para você começar. Lá você vai achar todo tipo de joias em prata para você poder revender e melhorar e dar um up na sua vida financeira. Agora, para fim de ano, para o Natal, é a hora, hein? Entra no Instagram @adalapratas. Além de você poder ver o catálogo, as peças, lá tem um link para você poder acessar e ter todas as informações que você precisa para ser um revendedor de joias em prata. Também está com a gente de novo a Obac. A Obac é uma empresa de cosméticos, né? Vem da Alemanha. Cosméticos bons para o seu cabelo, para deixar seu cabelo saudável, lá brilhoso, bonito. E a Obac está cadastrando distribuidores em todo o país com exclusividade para cada região. Então é uma outra excelente oportunidade para você também melhorar aí a sua renda, abrir o negócio, é você ser um revendedor da Obac. Então, além de você poder comprar para o seu próprio uso, você também pode revender. Acesse lá no Instagram, @obac.cosméticos, para você poder entrar em contato e saber as melhores oportunidades para você. Também está com a gente a Domar Automação. Então, se você é pastor, empresário, engenheiro, dono de algum negócio que possui um prédio, um condomínio, supermercado, uma clínica, alguma coisa, e você precisa de deixar o seu prédio, né, o seu edifício em ordem, com os bombeiros, ter aprovação do Sercom, ou qualquer outro serviço na área de automação e elétrica, a Domar é a empresa indicada para você. Então, acesse lá, @domar_automação no Instagram, fala com eles. Inclusive, se você falar para eles que ficou sabendo da Domar aqui no Serrinha Podcast, você vai ter condições exclusivas, inclusive a primeira visita técnica do engenheiro lá no seu edifício para saber as suas necessidades vai ser gratuita. Então, aproveita, entre em contato com eles. E por fim, nós também estamos com a Naturax Brasil. A Naturax Brasil é uma indústria de maquiagem. Então, se você quer criar sua própria linha de maquiagem, né, ou quer revender maquiagem, então lá batom, pó, base, enfim, não sei todos os produtos, mas se você quer ter a sua própria linha, você vai entrar em contato com a Naturax, @naturax.br lá no Instagram, e vai falar para eles, olha, eu quero produzir isso, aquilo, e você pode realizar aí um sonho, de repente, de criar sua própria linha de maquiagem. Então, não deixe de contactar os nossos patrocinadores, porque isso ajuda o projeto, ajuda missões, e com certeza vai ajudar você aí na sua renda, na sua vida financeira, nas suas necessidades, tá bom? Então vamos para nossa vinheta para a gente começar o nosso episódio? Meus amigos, estamos começando hoje um episódio e eu queria falar de uma das coisas mais preciosas que existem em Moçambique, que são as crianças, né? As crianças que derretem o nosso coração, que a gente chega lá, fica apaixonado neles, fica com vontade de adotar aqueles que não têm pai ou mãe, né? Porque a maioria tem, mas alguns não têm. A gente fica apaixonado neles, muitos deles se apegam a nós. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. E aí, vocês têm alguma história de criança? As crianças marcaram vocês lá de alguma maneira? Se sim,
Como? Eu, da minha parte, assim, teve várias... foi um fator importante. Eu achei interessante quando você nos convidou, né? Vocês nos convidaram para participar hoje. E quando a gente estava falando a respeito, né, do tema das crianças moçambicanas, para mim ela veio, assim, bateu no meu coração e ficou. Porque, em especial, eu tive um envolvimento muito grande com as crianças lá. Né? Nós tivemos trabalhos de criança, tivemos trabalhos com as mães, até mesmo atingimos alguns casais, pastores, mas o forte lá foram as crianças. E já no primeiro dia, quando eu cheguei lá, eu já me apaixonei pelas crianças de cara. Né? Nós chegamos na base e fomos recebidas, né, pelo pessoal que mora lá. E lá já tinha um pouquinho de criança, que eu acho que é daquelas que trabalham lá na base missionária. Os pais, né, e não sei se vocês lembram que o que eu mais fiquei procurando foi, gente, cadê as crianças? Cadê as crianças? E vocês que tinham ido um ano anterior... falaram assim, calma, que vai brotar criança, né? Daqui a pouco você vai falar, leva as crianças. Daqui a pouco leva as crianças. E aí eu lembro que eu fiquei, assim, entre aspas, ansiosa, esperando para ver essa multidão de criança. Então, para mim, nesses 20 e poucos dias que nós passamos lá, especialmente em Moçambique, eu tenho várias experiências com criança, que aqui no decorrer eu posso estar contando para vocês também. E né? como que são as crianças lá, Júnior? O que elas são diferentes das brasileiras? As crianças de Moçambique, elas não têm nada, mas elas têm tudo. Elas não têm brinquedo, elas não têm casa, muitas nem pais têm, mas elas têm uma alegria contagiante, que quando nós olhamos para elas, a gente fala, poxa, existe algo na vida dessas crianças que dinheiro não compra. Sim. E que presente nenhum supre. É uma alegria... é uma satisfação quando elas veem a gente. Elas nunca nos viram, né? Mas quando a gente chega perto, elas querem tocar, sim, elas querem abraçar, elas querem beijar a gente, né? E é uma alegria contagiante que eu nunca vi. As nossas crianças brasileiras são alegres, mas as de Moçambique, elas sobrepujam todas as outras crianças. Parece que o fato de elas não terem muito acesso à tecnologia, a telas, deixam elas mais livres, assim, espontâneas, né? Elas interagem mais com a gente do que as nossas crianças brasileiras. Eu fiquei com essa impressão lá. Isso é. A gente lembra que existe infância quando a gente vê os meninos de lá brincando o dia inteirinho. Na rua. Sim. O dia inteirinho, brincadeira de pula-corda, que eles estavam brincando lá. De bola. De bola. Bola de pano, né? De pano, de saco. De saco de sacolinha, sacolas. Né? De amarelinha. De amarelinha. De casinha. De casinha. E eles brincam o dia inteirinho. Eu fico pensando o que nós estamos fazendo com as nossas aqui, né? É verdade. Com a tecnologia, a gente está roubando a infância das crianças. Sim. Porque é isso que eu disse, elas não têm nada, né? Eu tive a experiência no primeiro ano que eu fui, eu levei 2 bonecas da Isabela e levei um carrinho do Salem. Quando chegou lá, a gente não sabia o que fazia, porque brotou criança. É milhares de crianças. O que você faz com 2 bonecas e um carrinho? Esconde para não passar. Você esconde para não passar vontade nas outras. Mas acaba que eles são tão generosos que você dá para um e eles mesmos brincam, né? Dá um braço para um, a perna para outra, a cabeça para outra, mas todo mundo fica com um pedaço da boneca do carrinho. Isso é fascinante. A gente tava dando aula lá em Maputo agora no começo desse ano e aí do lado de fora da igreja tinha uma árvore com um balanço. Balanço, leia-se, uma corda pendurada, né? Gente, mas essas crianças não largaram esse balanço 1 minuto e a árvore a gente ficou com dó da aula. Assim, eles não largavam aquele balanço. Porque a aula era dentro do... Nós só tínhamos um prédio, o que a gente chama lá de igreja. Sim. E ele era baixinho, de zinco, né? Muito quente. Então a gente ficava do lado de fora enquanto o outro estava dando aula. E do lado de fora ficavam as crianças. E só tinha uma árvore pra gente ficar debaixo dela. E eu pensei que, coitado, aquela árvore não ia aguentar. E eu acho eles tão... espontâneo, assim, toda criança, né? Mas lá, a curiosidade deles em relação a nós, porque somos muito diferentes, tanto da cor da pele, da cultura e tudo, eles ficam muito curiosos. Então, quando a gente chega, vocês devem lembrar que eles ficam passando a mão pra ver se vai sair puxando tinta o cabelo, na né? pele, na mão deles, né? Porque eles acham que a gente tá pintado, eles Sim. não entendem. E aí eles ficam o tempo todo pegando nossos cabelos, puxando os cabelos, né? literalmente. E aí, se um faz uma coisa, todos querem fazer. Então, se um pega na sua mão,
Todos têm querem pegar. Você não pega seu cabelo. E aí eu lembro um dia que a gente tava lá, tava eu e a Maria sentados de fora, você vai lembrar dessa situação. Eu lembro. Eu vou lembrar tudo muito, lá. né? É. E aí a gente tava sentado lá de fora, esperando, na casa de um pastor, esperando que a gente ia jantar lá. Então, esperando fazer. E aí, as crianças, um vem, fica do seu lado, aí a hora que ele vê que ele ganha uma liberdade, o outro chega, e aí vai juntando aquele tanto de criança. E eu tava assim, de braço cruzado, conversando com a Maria, e também conversando com as crianças e tal. De repente, eu senti uma coisa gelada aqui no meu sovaco. Você sabe que eu tava vendo? Sim, Eu pensei, uai, quando eu olhei, o menino tava me lambendo. eu lembro. Ele tava lambendo meu Foi. sovaco. Foi na casa daquele pastor da Porta Azul. É. Não, mas na hora que ele tava lambendo meu sovaco, eu fiquei. Eu lembro. Assim, uai, eu não entendi por que ele tava lambendo meu sovaco. Aí eu perguntei pra ele, falei, uai, por que você tá lambendo meu sovaco? Ele falou, eu queria saber que gosto que branco tem. E aí eu fiquei muito constrangido com aquela fala, porque eu falei, gente, ele não entendeu que a gente é igual, Não, né? isso tudo. mostra a inocência, né? Exatamente. Eu fiquei com dó que eu pensei, nossa, você lambeu bem no sovaco, né? Não podia ser outro Só lugar, que o não. meu medo foi, quando um faz, Todos vai vir a sim. multidão gente, de crianças. todos me né? lambeu, eu levantei e casquei dali. Eu falei, Não, eu falo que nos primeiros dias que eu cheguei, porque eu sou uma pessoa muito espontânea, sou brincalhona também, sou sorridente, eu acho que um pouco eu até me identifiquei com eles por causa disso. Eu falei, gente, opa, tô em casa, né? Tô em casa. Sem gente, filtro, né? Gente feliz, gente espontânea, os sanguíneos hemorrágicos, né? O povo alegre, fala o que pensa, não tem medo de se expressar. E tal, então eu falei, tô em casa. Só que aí, à medida que você vai dando a liberdade, quando você vê eles estão sentados no seu colo, já quer ir com você embora, né? Para onde você vai, não falo ir para outra nação, mas já quer, assim, já familiariza com eles você. não tem barreira, né? Eles Não não têm tem. E barreira. até é muito perigoso alguém mal intencionado. Sim, com né? certeza. Sim. E eu vivi experiências parecidas com a sua, né? Não de me lamber, mas de ficar com medo de mim. Sim, foi mesmo. Eu acho que, de nós, eu acho que eu era o mais branco. Aham. Algumas, quando me viam, gritavam, né? De Não sei se medo. você Principalmente lembra. Em aldeia, né? Em aldeias, quando a gente chegava, que era bem isolado, bem fechado, que eles realmente não tinham contato com outras branco. pessoas de outras culturas, quando me viam e gritavam e corriam de medo, Aham. né? Você sofreu uma pessoa te testando o seu sabor. Foi um bullying reverso, né? Aham. Eu lembro que nós chegamos num lugar, nós estávamos indo viajar para uma aldeia, na primeira viagem que você foi. E nós estávamos nos carros, nós chegamos no lugar, o menininho estava meio sujo, você... No Vamos meio dar do banho nada, você nele. foi dar banho nele. Foi, eu Foi lembro. mesmo? Você deu banho no Dei menino banho, do nada? do nada. Do nada me deu Do vontade de dar Neita. banho. Do nada. O duro é que apareceu 1000, né? Mas e como que a cultura moçambicana trata as crianças? Assim, é diferente do nosso jeito. Como que foi lidar com isso? Primeiro alguém fala, o que vocês perceberam assim? Como que os adultos tratam as crianças lá que é diferente do que a gente trata aqui? Pode falar. Gostei da sua definição que você tinha falado antes. Olha, pastor Samuel, eu achei bem diferente. Uhum. Acho que as nossas crianças aqui são bem valorizadas, né? Bem respeitadas. E eu achei que o pessoal trata as crianças de forma diferente. Eu acho que as crianças são mais um no meio de uma multidão. Realmente eu não digo o pessoal que nós temos alcançado, mas Sim. eu digo como cultura local. Eu acho que as crianças são meio que deixadas de lado, são meio que abandonadas. Acho que não tem muito valor. A criança lá não tem muito valor. Ela não é valorizada, ela não é cuidada, ela não é protegida. Nós vamos falar aqui de alguns assuntos que aconteceram lá em Moçambique. Aquilo reflete o que aquelas crianças vivem. Na verdade, eu acho que é um dia de cada vez. Eu acho que as crianças são tratadas de lá como escória da sociedade. É assim que eu consegui. Na primeira vez, na segunda vez que eu fui, na segunda vez eu já achei que mudou um pouco. Você está falando fora da igreja. Fora do contexto que a gente vive. Cidade, né? Na cidade de um Uhum. modo geral. Porque as crianças lá, elas vivem soltas, né, Bispo? Uhum. Elas vivem soltas. Eu não consegui decifrar quem é pai de quem em forma nenhuma. Em momento nenhum. Uhum. Então as crianças chegavam e iam e a gente não sabia com quem que ela chegou e com quem que ela está indo. Então por isso que eu vi a minha visão com relação às crianças foi assim, foi de abandono. Não pela igreja, mas pela sociedade de um modo geral. Para mim, eu tive esse mesmo reflexo como o meu bem falou, mas o que eu percebi? Na mesma hora que eu vi, igual o bispo falou,
né? Que as crianças brincam muito, são alegres, se divertem, tem essa coisa que traz a nossa memória infantil, né? Lá do nosso passado, que talvez hoje, na sociedade aqui, devido à tecnologia, a gente não tem visto os nossos filhos na rua brincando, subindo em cima de árvore, compartilhando com outros colegas, né? Talvez a gente perceba um pouco mais isolado aqui no Brasil. Mas, por outro lado, lá em Moçambique, o que eu percebi? Em alguns momentos, essa infância deles sendo roubada. Por quê? Porque é colocado sobre eles uma responsabilidade que eles ainda não têm idade para cuidar. Uhum. Então, o que a gente percebe? Ao mesmo tempo que tem esse momento infantil, a gente vê nas crianças menores, mas aí você já vê uma criança de 6, 7 anos cuidando de 2, 3, 4, 5 menores. Amarrado no corpo. Amarrado no corpo. Então, quer dizer, para onde que eles vão? Eles têm que levar. Então, eu não vejo isso como fardo. É cuidado, né? Que é ensinado do filho maior, cuidar do menor. Isso, espiritualmente falando, é lindo. Mas se a gente for ver na prática, enquanto aquelas crianças deveriam continuar ali o seu tempo da infância, na sua adolescência, até chegar o momento de se tornar pai, de se tornar mãe, algo que me incomodou um pouco foi isso. Porque eles eram como... Como as mulheres têm muitos filhos... E saem para trabalhar, né? Tipo assim, de escadinha, né? Isso. Bem de escadinha. E aí elas têm que ir para as machambas. Sim. Acaba colocando uma de 5, 4, 5 anos para cuidar de 1 ano. Quer dizer, é um bebê cuidando do outro bebê. Isso, né? É uma criança cuidando de outra e uma criança que ainda não tem o cuidado necessário. E aí cuidando. Então, eu acredito assim, duas pessoas vulneráveis, duas crianças vulneráveis. Extrapola um pouco até o irmão mais velho e vira um mãe substituto. Sim, vira um mãe substituto sem ter aquela autoridade, sem ter a maturidade para cuidar de outras crianças. E aí também o que a gente percebe? A ausência de pais. Né? Eu acredito devido a toda a questão lá da sociedade lá, que talvez os pais morrem mais cedo, né? Devido às doenças, devido às guerras que houve lá. Então, o que eu percebi? Foi retirado ali a questão dessa autoridade do pai. Foi retirada a questão desse pai que é chamado para nós como o quê? O protetor. Né? A gente aprende em tantos seminários, em tanto curso, e na nossa própria vida mesmo, que o pai ele é como aquele telhado naquela casa. Então, uma casa sem telhado é uma casa que está toda ao léu desprotegida, né? Está ao léu de qualquer situação, de qualquer perigo, de qualquer medo. Então, isso eu percebi que falta o cuidado com essas crianças. Entendeu? Que é dado para essas crianças uma responsabilidade do qual elas não têm. O país não tem essa política com crianças de ajudar, de respeitar. Aqui no Brasil, por exemplo, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, as crianças têm direitos, a gente tem que respeitar, tem limites, crianças não podem trabalhar. Tem a lei que protege as crianças, né? Lei que protege as crianças. E lá não tem. Lá não é assim. Por ser um país socialista, isso não existe lá. Aqui a criança não pode trabalhar. Lá a criança é forçada a trabalhar. Isso. Exato. Elas vão e se colocam aquele todo tipo de limite, né? De desproteção. Porque ao mesmo tempo que elas cuidam das crianças, elas também vão com as mamas, ou então vão sozinhas, aquele monte de criança, para os rios para buscar água. Isso. Por isso a importância tanto do Dos poço poços, lá, né? E a gente vê de coisa bem pequena, por exemplo, eles são os últimos a comer, Sim. as crianças, né? Aqui no Brasil, geralmente, as mães, se não encontram alguma coisa, se o almoço atrasa um pouquinho, já fala, posso dar minha criança primeiro, Sim, né? Isso mesmo. Lá a criança é a última a comer, que é uma coisa pequena, simples, até coisas que eu acho até mais graves, que a gente falou aqui, porque elas se casam muito cedo. Deu 12 anos, mestrou, ela já tá pronta né? para sair de casa, porque a filha que se casa traz um dote para a família. Então, os pais querem que aquelas meninas saiam, porque vai entrar alguma coisa, algum recurso né? dentro de casa. Porque elas são vendidas, né? Praticamente nesse sentido, Pra se né? casar tem que pagar um dote, né? A gente vê que eles têm esse valor lá, né? Se nascer um menino, é um que vai trabalhar para a família. Sustento para casa. Ajudar no sustento. Se for menina, vai trazer um dote. Vai trazer um dote. Então, a maneira como eles olham para a criança sempre é o que ela vai nos dar. O que ela vai nos dar. E se nascer um defeituoso? Aí é maldição. É maldição, a rejeitados, criança está amaldiçoada. E ela fica escondida, né? Quando a família mal mostra. E nessa coisa de proteção... Você quer falar? É o que eu ia falar que lá no esse negócio delas ficarem escondidas. Lá agora, nós começamos o trabalho com o orfanato lá, que a Ana Maria está à frente, né? Esse orfanato era de crianças com HIV. Só que ela acabou tendo que pegar crianças com hidrocefalia,
surdo-mudo, ela já está lá com surdo-mudo e deficiente físico. Uhum. E eu falei, mas Ana, você não tem estrutura nem para cuidar das crianças com a HIV, e ela me levou lá no quarto, aquelas crianças com, você viu lá, né? Hidrocefalia na cama, aquela situação que elas... Sem estrutura, elas né? não têm vida, elas, tipo, né? Vegetam, né, praticamente. E ela falou assim, é porque se nós não pegarmos, a cultura deles diz que elas são uma maldição, então elas não podem ser vistas. Então elas vivem assim, são jogadas num canto e ali fica até sucumbir e morrer. Então se eu não pegar, quem vai pegar? Olha, é forte. Falando de proteção, a gente viveu uma situação muito tensa, né, muito grave lá. Vou deixar o Bispo começar a contar, a gente vai acrescentando. Sim, ok. Você fala da criança... Da criança que Juliana. sumiu. Nós fomos Juliana fazer... era o nome dela? Juliana, eu tenho as fotinhas Nós dela. fomos fazer um evento com crianças, né? E resolvemos fazer na base, porque da outra vez nós tínhamos tentado fazer na igreja e a gente tinha programado fazer para 120, dobramos para 250, chegou lá tinha 600. E na base a gente ia buscar, então a gente saberia mais ou menos a quantidade de crianças que a gente ia ter nesse evento. E só que um dia anterior começou a chegar a criança, vocês lembram, né? Lembro. Que no dia seguinte ia ser a conferência de criança. Um dia E no dia antes. anterior chegou lá um grupo de 20 crianças. Sim. De onde vocês são? Não, nós viemos para a conferência Onde vocês amanhã. vão dormir? Onde vocês Que vão que dormir? comer? Debaixo de uma árvore, mas não tinha nada, descalço, e nós ficamos muito comovidos. E nesse contexto que a gente falou de, assim, criança de 7 anos com uma de 3 nas costas. Isso. Mas cadê sua mãe? Não, tá 200 quilômetros pra trás. 10 horas, 11 horas. Como né, assim? da Crianças que caminharam o dia inteiro e chegaram lá no final da tarde Na para beira de participar uma da rodovia, né? Perigosa, né? Sem estrutura nenhuma. Aí no dia seguinte nós pegamos duas vans lá, 2 chapas, e começamos a buscar nas igrejas as crianças. Então buscava 20 numa, 25 na outra, 30 na outra. E fomos juntando essas crianças lá, vocês lembram? Lembro. No final do demais. dia nós tínhamos umas 600 crianças fazendo toda aquela atividade o dia Estrutura, inteiro. né? E óbvio, para nós elas são todas iguais, né? Quando foi no final do dia e E tal... só pra ir completando, a gente deixava pros pastores locais fazer a logística de quem vai buscar quem, porque a gente não dirige lá, a gente só se locomove com eles. Então eles que eram responsáveis por buscar essas crianças e trazer. A gente não teve nenhum controle De quem estava chegando de e como quem estava as crianças buscando, estavam né? vindo, né? De como que esses pais A estavam gente sabia de mandando. quais igrejas vinham, mas não sabia quem era quem. Quem era quem. Filho de quem, né? E quando foi no final da tarde, nós fomos levar essas crianças de volta, né? A gente colocava na van, bairro da Manga, entrava, né? Bairro do Tezé. Cabia 8 na van, entrava 30 na van. Sim. Ah. E a gente achando que estava em tudo certo. Tudo Tudo certo. normal, Depois que todas foram embora, bem mais tarde, chegou a notícia que estava faltando uma criança, né? né? Cadê a criança fulano de tal? Juliana. E nós não Juliana. sabíamos. Qual Como assim, delas, né? Elas Como- é tudo meio gêmeos. Como assim? Como assim tá faltando? Depois a gente soube que essa criança entrou na van que ia para um outro lugar, não para o lugar que ela morava, e ela lá no meio das outras crianças, brincando, não se apercebeu. A van parou lá no lugar, ela desceu com as outras crianças, a van foi embora, as crianças foram embora e ela ficou perdida lá. E nós não sabíamos disso. Sim. Não sabíamos que ela tinha sido entregue em outro bairro, outro lugar, outra aldeia, nem Outra lembro. aldeia. Outra aldeia. E antes de contar o desfecho, vamos contar quantos dias foram e qual que foi o nosso sentimento nesses dias que se passavam. Isso. Então, naquele primeiro dia que os pais começaram a indagar, cadê minha filha, a gente não sabia explicar, e era a época que lá em Moçambique tem sacrifício de criança e tem vários tipos de religião que sacrificam crianças, e nós estávamos com medo dela ter sido sequestrada, porque era a época deles fazerem isso lá, Sim. né? Uhum. A gente estava com medo de alguém ter sequestrado, pego essa criança para isso, nós não sabíamos o que tinha acontecido. E a primeira noite foi assim. A gente escutava os tambores, escutava as coisas lembro desses Nitidamente. Nitidamente Os a gente escutava os batuques perto. e a gente pensava, meu Deus, será? E aquilo foi trazendo, porque a gente lembrava das nossas aqui, Sim. Com certeza. dos filhos, né? E foi muito ruim aquilo. Eu não tinha filho naquela época. Eu acho que se eu tivesse, eu imagino a dor que foi. Para os que tinham,
Eu vi a angústia nos Com olhos certeza. de dormir. A gente foi dormir e foi. E E, não agora? conseguia E essa dormir, criança eu tá não- onde? E como é que a gente vai dormir sem achar essa criança? Eu, particularmente, quando eu tenho muita facilidade para dormir, até com qualquer tipo de problema. Mas eu me lembro, lá eu não consegui dormir. Porque justamente nós ficamos muito apegados a todas essas crianças, mesmo sem saber o nome, sem ter a percepção de rosto, saber o contexto delas, as histórias delas. Mas ali eu lembro que a gente, quando nós fomos para a África, ali, especialmente ali naquele dia no trabalho das crianças, a gente se entregou para aquelas crianças. Falou, poxa, eu vim de muito longe, deixei os meus filhos em casa, deixei minha realidade, deixei a minha vida financeira, profissional, ministerial no Brasil, para vir servir a vida dessas crianças. Então, a gente passou um dia muito alegre, eu acho que você lembra, né? Uhum. Que a gente saiu até da nossa zona de conforto, porque na igreja que hoje eu sirvo, eu não trabalho Não na área temos de esse crianças. ministério, Eu não tô, né? já servi há muitos anos atrás, mas hoje eu não sirvo no Ministério de Criança, não sirvo no Ministério de Dança. Já servi há anos atrás, de teatro também. Então, assim, eu estava saindo de um contexto e me dobrei para aquelas crianças ali, para, né, nós, todos, né? Para servir aquelas crianças, de alguma forma. Então, particularmente, eu fiquei muito apegada com todas essas crianças, apaixonada. Aí né? a gente sai da alegria. E aí foi um dia que deu tudo certo, porque É. sempre o senhor reunia com a equipe para falar o que foi bom, o que não foi, o que precisa mudar para os próximos eventos. Então, naquele dia, a gente saiu com saldo positivo. Nossa, que alegria, né? A comida deu pra todo A mundo. comida Pensa. multiplicou. Foi. A comida multiplicou. Os brindes que a gente Nossa, trouxe. Deu demos tudo. brincadeira, demos chinelo, né? Demos todos os brindes, os presentes que as pessoas mandaram. Então, aparentemente, nós somos úteis aqui. Fizemos diferença na vida dessas 500, 600 crianças. E aí você está louvando, glorificando a Deus e falando, ufa, agora eu estou cansado, porque no físico a gente estava muito cansado. Até mesmo porque foi 3 dias depois que a gente já tinha chegado na África, né? Então, você está vindo ali de uma realidade, cai em outra realidade. Então, você está cansado ali no seu físico, talvez até sem dormir direito. Falou, poxa, deixei meus filhos, Deus está cuidando, mas e aí? Tá tudo certo lá na minha casa, né? Então, fica aquele conflito ali da primeira semana na África. E aí, a gente passou aquele dia que foi maravilhoso. Para mim, assim, foi um dos dias melhores lá. Que a gente percebeu que a gente pode fazer diferença, né, através de Jesus, na vida daquelas crianças. Mas aí, quando Chega à noite. chega à noite o baque, né? Ah, Uma Aí bomba no arraial, Você né? tá cansado, você tá com fome, porque talvez você não se alimentou, né? Você tá ali naquele processo ainda ali. E aí chega aquele baque ali. A Fala, notícia. essa menina sumiu. Que no dia a gente não sabia o nome. Não Nós vamos sabia. descobrir o nome depois. Depois, Da gente, e aí eu lembro que o bispo falou, vamos orar, vamos ter um tempo de jejum. Isso. Né? Eu lembro E disso. aí nós passamos aquela noite apreensivo, praticamente em claro. não sabia o que tinha feito, o que tinha acontecido com a criança. No dia seguinte, Não, e eu lembro que, desculpa cortando o senhor, eu lembro que eu vi pessoas que começou a andar na base, porque lá tinha parece que era uma Tinha fossa. cisterna. cisterna, E poço. e não tava tão fechadinho, né? Com medo Porque dela ter a caído, estrutura. né? E aí eu lembro que alguns foram lá para fora, eu acho que foi o pastor João. Isso. E ele foi e Observar, procurar. observar e já pensando que poderia encontrar Ela lá essa dentro, menina lá dentro. E a nossa angústia só aumentava, porque a gente Só pensava aumentava. sequestro, morte, atropelamento. Quando foi no dia seguinte, começou um outro problema, né? Porque nós não encontramos a criança e aí a família da criança começou a achar que, como acontece muito na África, de crianças serem sequestradas para ser levadas para outro lugar, Sim. de nós estar escondendo essa criança para levar ela para algum lugar. Então, primeiro nós achávamos que os feiticeiros tinham feiticeiros, sacrificado. Depois eles começaram a duvidar de nós. Sim. E aí foi pior, porque aí de vítima, porque Passamos estava na mal nossa gosto, responsabilidade, nós começamos a ser suspeitos. Réus, né? Suspeitos, né? O Suspeito. que vocês fizeram com O as que esses crianças? brancos, né? O que os brancos fizeram com ela? Sequestrou, vendeu, levou. E foi um dia ruim, porque aí já começou aquela coisa da gente meio que ser hostilizada. A gente Sim. ficava até se sair Com medo, né? De se sair na rua, como é que vai Sim. ser? O que eles vão dizer de nós? Porque a coisa começou a criar um volume. E aí, e na fala seguinte, olha, se não aparecer, todo mundo vai ficar Vai, aqui, os vai prender os passaportes vão passaportes, ser vai ser presos, julgados, e a gente já foi tomando um rumo da angústia. Do medo. Nossa principal preocupação era, cadê a menina? E depois foi, o que vai acontecer com a gente? Sim. Exato. Como aí, na segunda noite foi pior, porque eu pensava, né?
aonde essa criança está, o que ela comeu, alguém está fazendo algum mal para ela, ela está Se ela tá dormindo, com frio. se ela está perdida, onde ela está dormindo, se ela não está perdida, o que estão fazendo com ela, Sim. porque a gente sabia que era uma criança de 7, 8 anos, né? Acho que era Isso. a idade dela. Uhum. E aquilo... então foi uma segunda noite terrível. E aí, no terceiro dia, o Jacinto chegou e disse, olha, a guarda lá falou que talvez vai ter que recolher os passaportes de vocês. Foi. E aí a gente viu que o trem estava ganhando a proporção de Muito seriedade, né? Não, e é engraçado porque aqui no Brasil, às vezes quando você fala assim, uma criança some, você fala, poxa, mas tem câmeras, tem polícia em cada bairro, né? Que tem uma delegacia praticamente em cada bairro. Então você começa a pensar Achar possibilidades. Né? possibilidades, mas quando você está numa nação, quando você está ali no meio de povos que eles mal têm o que comer, mal lugar para dormir, quando você mal tem pais, né? Que às vezes são muitos órfãos. E aí você fala assim, poxa, lá a rua não tem nome. Tem placa. Olha, eu assim, o que nessa situação Nossa, que eu fiquei muito me arrebentava era eu pensar na criança. Eu até não, assim, vai prender os passaportes, não sei o que lá, pode ser que a gente seja acusado de alguma coisa. Você sabia que a verdade viria em algum momento, né? E também eu pensava, a gente é adulto, né? Ué. Sabe se defender. Né? Eu não estava muito preocupado conosco, eu estava preocupado com a criança. Também. Eu pensava, o que nós vamos fazer? Só que a gente não tinha como fazer nada. Nada. A gente não sabia por onde procurar, onde começar. Até mesmo Onde que que ela a gente foi estava parar? no lugar que nós somos instruídos, Nós né? perguntávamos para o pessoal da van, eles não sabiam. Perguntávamos para o pastor que nos ajudou a Que organizar. roupa que ela tava vestida? Ninguém sabia. Ninguém sabia nem qual que era Que a jeito que criança. era ela? Como Só a mãe sabia Só a quem mãe. que era a criança. a Maria falou, né? Depois nós ficamos sabendo que o nome dela era Juliana, Sim. mas antes nós não sabíamos de Não, nada. era nada. tudo E igual. detalhe, a gente tem que continuar nas nossas programações. Sim, a gente não não podia cancelou parar, né? nada. A Eu gente tem que lembro que foi continuar no seminários. sábado, né? E a gente teve o culto de manhã já lá na igreja do Aham. pastor Jacinto, da pastora Rainha. E aí a gente lá orando por essa criança. E 1000 crianças em cima de nós, Sábado né? de tarde já fazendo trabalho com as mulheres. Vários trabalhos. Até que, eu acho que do terceiro para o quarto dia, um policial encontrou ela Foi. na aldeia dele. Mas antes disso, eu vou voltar, porque é muito importante. Que eu lembro que a gente estava muito angustiado. Eu acho que o senhor é angustiado, mas o senhor, né, o nosso líder, Tento manter. ele mantém para nos acalmar, né? Então, tipo, trazendo ali o equilíbrio, a prudência, né, a calmaria, e aí ali o senhor o tempo todo orando com a Bíblia. E eu me lembro que um dia antes dela ser encontrado, eu acho que o senhor vai lembrar, que o senhor disse que orou e Deus falou que no terceiro dia ele iria aparecer. Isso, foi isso mesmo. Só que entre essa palavra e o cumprimento dela, É é longo. a guerra. Será? É a guerra da sua alma, né? A Você mente, fala, né? nossa, Deus falou que vai aparecer, então vai. Aí a gente, não, mas Mas que como? jeito? Mas Como? como? Né? Que estrutura? Vai que estar bem, não as vai? luzes aqui a gente não consegue nem enxergar direito, né? Você não consegue reconhecer. Então, eu lembro que o senhor ficou firme nessa palavra, né? E foi exatamente. E foi, Do terceiro para o quarto dia, sim. um policial viu ela andando, levou ela para um posto policial lá, e entre eles foram se comunicando, que ela era de outra aldeia, né? Uhum. E aí alguém falou que uma criança de outra aldeia tinha sumido, e eles conseguiram, então, levar a criança. Só que nisso nós também já estávamos com a mãe dela. Sim. Sim. A gente estava com a mãe dela orando, pregando a mãe desesperada e tudo. E quando a gente conseguiu trazer a criança e entregar para a mãe, vocês lembram disso, né? Lembro. Lembro. E as duas se reencontraram, aquilo foi muito joia, né? Eu lembro que nós fomos na casa dela, né? Foi. Depois nós pregamos, a mãe aceitou Jesus e o final foi bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas aquilo nos deu grandes lições, né? Nossa. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer um trabalho desse lá de novo. Uhum. Segundo, que a gente talvez não sabe a seriedade que significa um tipo de trabalho em qualquer lugar. Sim. Trabalhar com criança. Lá na Irlanda, agora já existe uma lei, já tem um tempo. As nossas igrejas lá é assim. Na igreja tem trabalho com criança. Então a polícia foi em todas as igrejas lá, inclusive na nossa, e quer o documento, a identidade, tudo, telefone e antecedentes de quem Vai cuidar. vai cuidar das crianças. Olha. Uau. Não pode
não pode servir, você não pode levar água para as crianças se você não tiver a regulamentação. Antecedentes criminais boa. Então, isso. Lá a autorização. Né? Lá na Irlanda, eles fazem esse cadastro. Quem é que vai cuidar das crianças? Que é isso? Dá o documento, dá o endereço e tal, puxa lá para ver se tem ficha, entendeu? Se a pessoa não tem nada, ok. Se acontecer alguma coisa, aquela pessoa responde. Lá na Inglaterra, do mesmo jeito. Você entendeu? Eles têm esse rigor. E lá em Moçambique, claro, né, não tem nada disso. E a gente viu que quase nós tivemos um problema sério. Não por causa de nós. E se essa criança fosse realmente pega por um desses feiticeiro, ou raptada mesmo, ou morresse, ou sumisse, ou acidentasse, ou alguém fizesse mal para ela? Era culpa nossa. Em todo o tempo eu me ficava lembrando dos meninos, né? Porque quando nós fomos, em 2018, tinha deixado o Salem e tinha 7 anos, 6 anos. 6 anos e a Isabela com 7. Da idade praticamente da menina que tinha desaparecido. Samuel não tinha filho ainda. Então o sentimento, ele falava mais forte no nosso coração, porque a gente se colocava no lugar daquele pai, daquela mãe que tinha perdido o seu filho. E agora? O que vai ser feito? Como vai trazer o meu filho? Vai vir? E eu lembro que quando nós chegamos, eu contei essa história, não sei aonde, alguém perguntou assim, vocês não vão mais fazer trabalho com criança, né? A pessoa falou para mim. E eu me lembrei de Saul, dentro da tenda dele, com medo de Golias, porque ele era um covarde. Então Davi chega e ele vai lá e enfrenta Golias porque ele era corajoso. Só que quando Davi decide enfrentar o Golias, ele é levado na tenda do Saul, do covarde. E o Saul fala para ele assim, não, veste a minha armadura. E ele tenta vestir a armadura e a armadura não serve. Porque a armadura de covarde não serve para corajoso. Né? Então eu disse para aquela pessoa, nós vamos continuar fazendo trabalho com criança. Mas vocês não têm medo? Não, nós não temos armadura de covarde. Né? Nós fomos lá para fazer uma obra, e nós vamos aprender com essa lição, tomar todo cuidado para não cometer esse erro de novo. Não foi um erro, né? Sim. Foi um acidente, vamos dizer assim. Foi um acidente. Não foi de propósito, e a gente não... Mas vamos tomar todo cuidado, mas vestir a armadura de covarde, nós não vamos. De alguma forma, o que eu percebo? Que aquilo veio para querer justamente fazer isso, nos intimidar. Trazer intimidação, né? E agora a gente justamente aprendeu com as dificuldades que foi, né? Porque por mais que não tenha sido erro nosso, a gente pode evitar situações assim da agora para frente. E aí a gente tá desenvolvendo trabalhos com crianças em outras modalidades, como as do orfanato, que a gente está trabalhando agora e que é tão interessante, né? E diante dessas necessidades todas que a gente falou, o que você acha que as crianças moçambicanas mais precisam? Qual que é a necessidade primária delas? Espiritualmente falando ou naturalmente falando? Fica a seu critério a resposta. Primeiro, elas precisam de Jesus. Elas precisam de Jesus, porque Jesus é tudo na vida daquelas crianças. E segundo, que elas precisam de cuidado, naturalmente falando. Acho que elas precisam de pessoas que queiram protegê-las, né? Sejam os pais, sejam os líderes cristãos, seja o governo, porque eu acho que há uma desproteção muito grande na vida daquelas crianças. Mas eu acho que a igreja ela tem um papel fundamental nesse quesito, de trazer essa proteção, porque a igreja, ela protege, a igreja, ela cuida. Espiritualmente falando, eu acho que ela precisa de Jesus. E precisa de um cuidado especial daquele tutor, daquele pastor, daquele líder daquele lugar sobre aquelas crianças. Essa pergunta, ela me fez refletir. O que eles precisam? Olhando ali naturalmente, eles precisam de tudo. Porque eles não têm a proteção, eles não têm a comida, né? Que é muito, para a gente é muito forte, né? Porque às vezes a gente sofre de não dar para o filho, às vezes aquilo que ele quer, que dirá não dá o que eles precisam. O que é básico, né? O que é o básico para eles viverem. Então, eu acredito ali que eles, naturalmente falando, eles precisam de tudo, porque eles não têm comida, eles não têm uma casa, e se tem, é muito precário, né, a moradia lá. A gente não tem nem noção, né? Eu falo assim, a gente tem que ir. Igual eu assisti todos os podcasts de vocês, né? E familiarizei com tudo que cada um foi falando. Mas eu falo,
ainda que cada pessoa que esteja em casa e assista esse podcast, você precisa ir. É mais ou menos aquela que vem e veja. Porque tudo que a gente falar não vai conseguir transmitir para as pessoas a realidade de lá. Quando você fala de pobreza, aí você compara, não, mas ali também no Nordeste tem pobreza, né? Quando você compara assim, que não tem uma moradia, você fala, mas a minha casa não é estudo também. E aí você começa, às vezes, colocando valor naquilo que não tem preço, né? E o que eu percebo ali? Eles não têm a segurança que precisa, eles não têm a paternidade que precisa, eles não têm essa familiaridade que eles precisam. Eu falo em forma da sociedade, não dentro da igreja, né? Eu falo da forma assim, culturalmente, o que eles precisam? Eles precisam de tudo. Porque eles têm, por mais ter uma família, mas é uma família muitas vezes disfuncional, né? Que não tem pai. A mãe, às vezes, está naquele papel ali de trazer, em muitos momentos, a provisão. A machamba e tal. Né? A machamba. Um filho mais velho cuidando do mais novo. A orfandade, para mim, assim, é muito forte lá. Essa questão da orfandade, da viuvez, é muito forte. Né? Você não vê muita presença ali do homem. É porque os pais, eles passam muitos dias... Nas lidas. Nas lidas, Sim. né? Pegando carvão, pegando madeira, aquelas toras de Sim. madeira. A gente passava pelas rodovias e vinha aqueles homens na bicicleta com as toras de madeira. E a gente pensava assim, como que ele conseguiu colocar essa tora de madeira em cima dessa bicicleta? Há quantos dias eles estavam andando, né? Então a casa ela fica desguarnecida. Então, para mim, falta proteção de ambas, de tudo, né? E a questão da saúde, né? Lá eles não têm um básico de saúde. Eles não têm assim, um básico, né, da higiene, que dirá de saúde. Exato. Então, essa pergunta, naturalmente falando, falta tudo. O país tem, a cidade tem, né? Porque você vê uma cidade próspera, você vê uma cidade que, quando a gente vai ali no centro, você percebe que há prosperidade. Em algum lugar tem. Em algum lugar tem essa prosperidade, tem alimento. Mas a questão da política Não é para todos, né? Não é para todos. Eu compartilho com o Júnior. Primeiro, as crianças lá, a maior necessidade é de Jesus. Em segundo lugar, elas precisam da família. Em terceiro lugar, elas precisam de saúde. E aí entra a alimentação. Segurança, entra né? Tudo... Em terceiro lugar, elas precisam de educação. Quarto lugar, elas precisam de educação. Escola. Porque eles não vão ser nada se não aprender. E eles não têm nada disso. Assim... Eles não têm escola, porque não tem para todos. Eles não têm saúde, porque não tem plano nenhum de saúde. Não tem nem comida. Nós estamos falando do contexto da maioria, não da minoria. Sim. A família, como você falou, toda estruturada. E Jesus só na igreja. Então, o nosso desafio é muito grande, porque nós podemos levar Jesus. E através da igreja nós podemos restaurar famílias, ensinando o papel do pai e da mãe, lugar da criança, valor, como deve ser, né, essa escala de prioridades familiar. Em terceiro lugar, a gente pode ajudar na saúde? Pode. Por exemplo, se nós fizermos lá na nossa base um posto de saúde, já é uma ajuda. Sim. Um atendimento ambulatorial já é uma ajuda. Né? Ou uma escola, a gente da outra vez até orçou, nós vimos lá para fazer, vocês lembram, a gente visitou vários lugares, a gente queria fazer uma escola lá na base. Com 120 mil reais nós fazíamos uma escola. Aqui no Brasil eles gastam milhões para fazer uma escola. Lá com 120 mil reais nós faríamos uma escola topíssimo. E na igreja nós temos várias pessoas formadas em pedagogia, podiam montar uma estrutura. E vários formados em medicina também, em enfermagem, né? Exato. Odontologia, medicina. Nós só precisamos que Deus nos ajude financeiramente. Mas eu penso que é por aí, né? Eu concordo com tudo que vocês falaram. Quando a gente deparou com essa realidade dos orfanatos lá, eu percebi uma coisa, que é o seguinte. A gente foi em 2 orfanatos, a gente já falou várias vezes aqui nos episódios. Um orfanato em termos de estrutura, é bem simples, e o outro é bem estruturado, porque ele vem dinheiro, tudo. Esse que é bem estruturado, que os americanos mantêm, a missionária que mantém, né, que é a líder, ela não mora lá. Então ela vai lá uma vez por ano, 2 vezes por ano. No outro, a missionária Ana Maria deu a vida para aquelas crianças. Né? Era uma tipologia de Jesus, que ela literalmente deu a vida dela para aquelas crianças. E a gente percebe que aonde tem mais estrutura, as crianças estão, em termos de alimentação, de saúde, etc., assistidas impecavelmente. A gente chega lá, a gente vê a carência que elas têm. Aquilo que a gente já conhece, que vocês conhecem.
gruda na gente, abraça, quer ficar perto, que está no colo o tempo todo. No outro orfanato, que a estrutura é mais simples, e para a média lá é muito boa, mas comparado com esse né, dos americanos, é mais simples, as crianças não são carentes. E eu fiquei pensando por quê? Aí eu vi a Ana Maria. A Ana Maria é a mãe delas. A Ana Maria beija, abraça, chama todos pelo nome, conhece todo mundo, ela ama. Então eu fiquei pensando que a necessidade que elas têm, concordo que a primeira é Jesus, elas precisam de tudo isso, mas elas precisam de alguém que olhe no olho delas e abraça elas e fala, vem cá. Que seja o bom samaritano, né? É, alguém que vai botar uma blusa de frio quando ela tiver com frio, que vai dar um abraço quando ela tiver tristinha, manhosa, que vai falar... Criança moçambicana não tem muito problema pra comer, né? Quando a comida chega, eles comem. Mas que vai dizer, olha, come tudo, come a verdura, não sei o quê. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode fazer muito, né? Porque você dar o dinheiro, talvez a gente nem tem tanto, e quem tem, dá e toma, e pronto, né? E o dinheiro, às vezes, vem gelado. Acho que a gente pode, muitas vezes, aquecer esse dinheiro com um abraço, com amor, com carinho. É tipo né? assim, lá no orfanato com a Ana Maria, as crianças com HIV, que não tem estrutura, é muito simples e precário, tem amor. Então elas não são carentes. No outro tem tudo. Mas como são funcionários pagos pela... Faz porque é pago para fazer, porque tem que fazer e tem que prestar relatório, né? Apesar que eles fazem... Eles não fazem com apreço. Sim, faz com apreço. Mas não é com o mesmo amor, né? E se pudesse juntar as duas coisas, era perfeito, né? Exatamente. E como que vocês acham que a igreja... A gente falou, né? Você falou agora da atuação da igreja. Além, ou de maneira prática, o que a igreja pode fazer ou tem feito para mudar essa realidade, para que essas crianças, ao menos as que estão no nosso alcance, né? A gente não vai alcançar todas. A gente não tem esse tamanho, eu acho que o Senhor não quer. Deus deu um pouquinho para cada uma, né? Para cada um. Do nosso trabalho, do que o Luz Propósitos faz, como que a gente pode mudar a realidade dessas crianças lá? Bom, pegando até do exemplo mesmo da Juliana, né? O que aconteceu? Nós nos importamos com ela. Igual o bispo falou, poderia vir sobre nós, né, alguma culpa, em algum momento ali, diante da justiça, diante dos policiais, diante de alguma acusação, poderia vir a condenação sobre nós, se nós não encontrássemos a Juliana. Mas o que veio no nosso coração? Naquele dia, nós amamos a vida daquela criança. Nós oramos com intensidade. Nós oramos, nós jejuamos, né, coisa... Você come lá, você já não come tanto, e aí você ainda jejuar. Né? A gente abriu mão ali do sono, a gente se importou com a vida de uma criança que não poderia corresponder a nada para nós. Então, que não poderia. E esse então, é tão legal que ele serve para todas as vidas, para as crianças, para os adultos, para os velhos, ele né, serve para todos, porque eu gosto muito daquele Salmo 139 que diz, né, que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Deus, mas em outro versículo lá fala que Deus nos formou, nos amou, em outras traduções, fala que nos amou enquanto a gente estava ali no ventre. Então, esse versículo ele fala muito comigo, e quando eu fui em Moçambique, por quê? Porque Jesus nos amou enquanto a gente estava ali no ventre, quando a gente não tinha mão para servir, quando a gente não tinha boca para pregar o evangelho, quando a gente não poderia corresponder a esse amor de Deus. E lá em Moçambique, você percebe assim, eu vou amar pessoas que talvez não vão conseguir corresponder a esse amor. Que talvez não vai poder me dar uma oferta quando eu terminar de pregar, que não vai me dar um presente, né, como forma de honra. Às vezes elas dão um tipo de oferta e tal, mas eu falo assim que tudo que elas não fazem não é com a segunda intenção, como muitas vezes em outros lugares é. Então, você vê esse amor genuíno. Então, assim, quando você dá, automaticamente você é retribuído nesse amor também. Então, eu acredito que a igreja, ela pode, voltando aqui na sua pergunta, a igreja, ela pode influenciar lá, dando continuidade a esse trabalho que já é feito há tantos anos, né, através da vida Começou com o Neto, que o senhor falou. Estou falando em termos da nossa igreja mesmo. Depois o pastor Jacinto, a pastora Rainha, eles já têm feito um excelente trabalho lá. E eu acredito que como que nós podemos contribuir é entrar nesse trem e auxiliar com as estruturas, com aquilo que já está sendo feito lá. Trem. Nesse trem. Entrar nesse trem, porque já está acontecendo uma missão lá, a igreja já está aberta lá. Não é aberta.
foi gerada, né? A igreja Funcionando. foi gerada, já está funcionando. Então, você percebe que Jesus, ele já está fazendo uma obra lá em Moçambique, na vida dessas famílias. Então, o que a gente precisa hoje? É ter discernimento e dizer, eis-me aqui, para o que eu posso contribuir de forma prática, gerando essa paternidade, fazendo aquilo que o bispo falou, né, na questão da família, né, trazendo a cultura do reino para essa cultura que a gente vê muito distorcida nas nações, mas especialmente lá, e gerando e fazendo também essas crianças sonharem. Foi algo assim que eu acho que elas têm que sonhar, porque elas sonhando, elas vão conseguir, né, transformar aquela cultura ali. Esse negócio de se importar é tão interessante que eu tô lembrando aqui. A primeira vez que eu fui, a gente foi numa aldeia que a gente dormiu lá, né? Chamava Muraço, que era muito longe. Muito longe. E aí, uma hora assim, tava entardecendo, pousou um gafanhoto, assim, a gente chama Esperança, sabe? Uhum. Aquele verde, né? Aquele gafanhoto grosso, não. Aquele mais molenguinho. E ele pousou na barraca, e aí as crianças competiram pra ver quem pegava primeiro. Eu pensei, é só brincadeira, mas é porque quem ganhava comia. E aí eu falei, você comeu? Aí ele riu, né? Porque pra mim era espantoso, pra ele era normal. Aí eu falei, você foi muito rápido. Aí virou uma competição de quem conseguia pegar. Então eu vi assim, como eu me importei com aquilo. Eu tava me importando porque eu tava achando estranhíssimo, né? Mas eles se sentiram assim, vamos mostrar pra ele que a gente consegue. Aí todos foram Você caçar sabe aquele como negócio que e se tal. chama? Ah. Não, o quê? Quando eles comem o gafanhoto, se chama camarão voador. Sério. Que Eles, isso? eles chamam João de Batista, né? camarões voadores. Mas eu achei interessante que eles, assim, como alguém se importou que eles estavam fazendo aquilo que era algo absolutamente corriqueiro, eles começaram a mostrar que eles conseguiam. Então, assim, o olhar de alguém que eles, né, estavam admirando naquele momento sobre Motiva. aquilo, motiva. Exatamente. Motiva. Eu penso que uma das maneiras da gente mudar essa realidade foi aquilo que eu falei, né? Jesus, família, saúde, escola. Mas nessa questão de Jesus, se a gente levar essas crianças a conhecerem a Deus como Pai, praticamente isso tudo começa a ter uma transformação, desencadeia a transformação. Eu não conheci meu pai biológico. Então eu era uma criança muito carente. Mas quando eu conheci Deus como Pai, eu parei de mendigar o amor das pessoas. Entende? Sim. Quando eu conheci Deus como meu Pai, eu descobri que eu nunca fui uma criança sem pai. Quando eu me converti e tive essa experiência. Então Deus agora, eu vi que Deus sempre foi o meu Pai. Eu nunca fui desamparado, eu nunca fui deixado, desde o ventre da minha mãe e tal. Então eu parei de mendigar o amor das pessoas. A carência eu não era mais escravo da carência. Por quê? Porque eu tinha certeza do amor de Deus na minha vida, onde eu fosse, em qualquer situação. Por isso eu acredito que levar essas crianças a ter uma experiência real com Jesus é necessário. E é impressionante que eles lá, eles têm experiência mesmo com Deus. Tem. Você prega, eles entendem. Você está no louvor, as crianças choram, quebrantam. Elas não é fake, não é ensaiadinho, não é bonitinho pro pai ver. Tem nem fotógrafo pra tirar foto, pra postar, né? Exato. É de verdade. É de verdade, né? E por isso que eu acredito que começando por aí, a igreja, acredito, pode mudar a história de Moçambique dessa forma. Eu escrevi isso que o senhor acabou de dizer. Para mim, a igreja é tudo o que as crianças precisam. Porque na igreja, elas vai ter tudo aquilo que Senso elas de precisam. valor, né? Elas vão ser valorizadas, elas vão ser pertencente. amadas, serão restituídas, serão curadas, vão ser levadas a sonhar. Porque A o cumprir futuro, o futuro da nação está aonde? Nas crianças. E se as crianças de hoje elas forem mudadas, a cultura ela pode ser mudada. Não a cultura local, mas a cultura que foge da cultura do reino na vida delas serão transformadas. Então, para mim, a igreja ela tem um papel fundamental na vida daquelas crianças. Na verdade, isso aí E se a igreja investir neles, poxa vida, o que será de Moçambique daqui a uns dias? O que será daquela nação? Ela será forte
e poderosa. Na verdade, isso aí esse conceito é um conceito da transformação do evangelho mesmo, porque isso acontece em nós, né? Quando Jesus entra na nossa vida, nós somos restituídos nisso tudo. Restituídos na paternidade, na identidade, no senso de propósito. Estamos caminhando para o nosso destino. Então, só que quando você chega em Moçambique, para mim foi muito forte, porque eu falei, gente, o evangelho transforma. Porque a gente se converter há anos atrás, e às vezes você vive ali na vida cotidiana, você vai esquecendo, né? A transformação que Deus fez na sua vida e em outros do seu lado também. Parece que vai ficando corriqueiro, mas quando você vai para um outro povo, você fala assim, gente, o evangelho transforma. Amém. Porque cada ano que a gente tem acompanhado Moçambique, você vê o Moçambique diferente, né? Porque o evangelho ele tem o poder de transformar, não só ali dentro da questão da igreja, né? Mas a cultura num todo, a sociedade num todo. A rainha, a gente vê sempre ela falando, por exemplo, para as meninas, né? Ó, troca a enxada, tem um nome lá que eu esqueci agora, pela caneta. Vai estudar, não casa cedo, não casa com 14 anos, estuda primeiro, se prepara. Ou seja, é a igreja promovendo uma mudança social, né? Conscientizando as crianças, os adolescentes, o futuro, né? Agora a gente estava lá mesmo, nessa última viagem, a gente estava falando sobre empreendedorismo para os jovens. A rainha pegou e falou, e falou bastante sobre isso, né? De, você vai estudar, vai não sei o que e tal. Então, é muito interessante, porque esse papel é uma coisa espiritual que transforma todas as áreas da vida. Ela fala que a caneta cansa menos do que a enxada. Que é isso? Essa é uma frase boa. E parece que o governo não se preocupa com isso, né? Parece que o governo quer deixar com que as crianças sejam escravizadas, né? Não quer que a criança cresça, não quer que o jovem tenha esse conhecimento. Que é mais fácil dominar. É bíblico, né? Quando você conhece a verdade, aquela verdade, ela te liberta. Sim. Isso eu acho que em todos os aspectos. Seja eles naturais, seja eles espirituais. E a partir do momento que a pessoa, aquele adolescente, aquele jovem, conhecer aquela verdade, ele será livre de toda a pressão, opressão e de toda a escravidão também. Amém. Bom, nosso tempo está acabando, porque a gente conversou que foi tão rápido. Sério, gente? E aí tem 3 perguntas que a gente está fazendo para todo mundo que a gente queria fazer para vocês. E aí, na experiência geral, né, de ir à África, apesar que agora em 2023 está já bem diferente do que quando a gente foi em 2018, já 5 anos, né? Muita coisa aconteceu. Mas de quando vocês foram, o que chocou vocês, assim, que vocês... Não é nem vou dizer que não esperava, mas que foi muito difícil de lidar, O que foi a parte difícil da viagem para vocês? Eu choquei de forma negativa e positiva na mesma coisa. Sobre a questão da orfandade. Eu fiquei chocada com a quantidade de órfãos, né? Que eu não preciso nem voltar, porque a gente já falou muito sobre isso. Mas, por outro lado, eu choquei percebendo tanto que eles são cuidados por Deus. Sabe? Assim, Deus é pai que mesmo. Deus é pai na vida deles. Da mesma forma, as viúvas, né? Lá existem muitas viúvas. E aí você vê realmente aquele versículo lá que fala que Deus, ele é o pai do órfão e ele é o defensor da viúva. Então, assim, o meu choque foi dos 2 extremos. Pro natural, vendo essa orfandade, mas aí sendo consolada pelo espiritual. Porque você conversa com as mulheres, igual a gente teve um evento lá com as mulheres, com a pastora Rainha, com muitas mulheres, né? E aí eu tive a oportunidade, que eu sou curiosa, né? Eu gosto de conversar, gosto de comunicar, gosto de saber. E eu tive contato com várias mulheres lá. E tanto lá no dia desse evento, quanto em outros dias, conversando com as pastoras, conversando com outras pessoas nos cultos e tal. À medida que eu conseguia comunicar com aquelas que falavam o mesmo dialeto que o nosso e tal. E aí, o que eu percebi? As que conheciam Deus, elas conheciam Deus de verdade. Então, Deus era o supridor da vida daquelas mulheres. Ele era o marido da vida daquelas mulheres. Então, você percebe, assim, que na vida delas, né, elas também desprotegidas, se você for ver sobre as viúvas, elas são tão desprotegidas quanto as crianças, só que elas são adultas. Então, ali são formadas mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres valentes, né? Elas vêm ali sendo discipuladas até mesmo pela vida da pastora Rainha, que é um espelho para nós nisso, uma inspiração, uma referência para nós. Mas você percebe que, ao mesmo tempo que você vê uma fragilidade na vida delas, você percebe elas muito fortes por dentro. E não tem como ser algo natural, não tem como ser algo emocional.
é a própria força de Deus na vida delas. Entendeu? Entendi. E o amor também dessas crianças, né? Porque eles são órfãos, mas eles são amorosos. Então, eles tinham motivos, né? Para serem amargurados, eles tinham motivo para ser tristes, eles tinham motivo para serem desistidos. E você percebe as crianças mais alegres do mundo, né? Mais felizes e mais amorosas. E retribui um amor que não recebeu, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Pastor Samuel, eu não fiquei muito chocado, sinceramente. Eu acho que a fome, ela tem em todo lugar. Acho que necessidade tem em todo lugar, não é verdade? Órfão tem em todo lugar. A gente lida com órfãos direto dentro da igreja, de abandono, de rejeição. Sim. Uma coisa que me chocou mesmo foi que eu vi que um povo que anda para um lado, parece que eles andam perdido. Sem rumo. Sem rumo. A gente ficava ali na frente da base, não sei se você lembra. A gente olhava aquele povo que ia e vinha, parece que eles não tinham para onde ir. Isso me chocou. Eu não estou falando que não tinham casa, mas era um povo que estava sem destino. Isso me chocou, isso me preocupou muito. Quando eu via homens e mulheres que eles estavam indo, parece que iam, e não sabiam aonde iriam. Não chegava, né? Não chegava. Então isso eu fiquei chocado. Eu não fiquei chocado das pessoas morarem em Aldeia. em Situação precária. situação precária, falta de água, porque isso aí tem. Lá é uma realidade um pouco extrema, né, bispo? Mas eu não fiquei chocado disso. O que me chocou foi perceber que as pessoas estavam sem destino. Isso prova que as pessoas precisam de Jesus, aquele povo precisa de Jesus. Porque só Jesus vai trazer um destino para aquelas pessoas. Amém, Então bacana. isso eu fiquei muito chocado. Se Não eles fiquei... não sabem para onde ir, a gente pode apontar o caminho. Né? Isso, é o Não caminho é à que toa a que gente... ele é a luz do mundo, né? Ele é a luz do mundo. E o que foi positivamente surpreso, assim? Que você fala assim, nossa, não imaginava que era assim. E foi bacana de ver, foi... A gente olhava os vídeos, né, de Moçambique quando outros missionários foram, eu não imaginava que a alegria era verdadeira. E quando eu me deparei, eu vi esse povo, eles são alegres de verdade. Eu fiquei encantado com a alegria dos homens, das mulheres, das crianças, e é contagiante. Quando você assiste um vídeo, você é contagiado por aquilo, mas quando você tá ali, eu chego, eu tô arrepiado só de lembrar dessa experiência que eu vivi. É tudo muito intenso. Eles são intensos desde a hora que levantam até a hora que vão dormir. São intensos. Isso me impactou bastante, positivamente. Legal. O que me impactou, que eu percebi, é aquilo que a gente falou das realidades deles. Eles não têm nada. E o que tem é muito pouco. Mas eles têm Jesus. E Jesus não tem nada, mas tem tudo. E Jesus era tudo na vida deles. E isso, para mim, foi um choque também, né? Me impactou, porque eu percebo, a gente tem tudo que a gente precisa. Às vezes, a gente não tem tudo que a gente quer, né? Que a gente olha, você começa a querer. Né? Você compara, você começa a querer. Mas aí, quando você chega lá, você percebe, eles não têm casa, eles não têm mal comida, eles não têm a moradia, eles não têm essa saúde. Muitas crianças ali, né, adoecidas, não tem pai, muitos não têm pai, muitas viúvas não têm, as mulheres não têm marido, né, são viúvas, essas famílias do jeito que estão, mas você percebe que eles têm Jesus. Amém. E aí você fala assim, e Jesus é tudo que eles precisam, e você vê eles, a gratidão, por quê? Eu não preciso de nada, eu já tenho o que eu preciso, que é Jesus. Amém. Então isso para mim foi muito forte, né? Amém. Bacana. E pra gente terminar, o que Deus mais falou com vocês lá na África? Ai, pastor Samuel. Eu achava que eu era um homem de fé, bispo. E eu percebi que eu não tinha fé em nada. E Deus me levou a Moçambique para eu ver a fé que aquele povo tem. E a certeza que eles têm do Deus a quem eles servem. É um povo que... A gente viveu várias situações lá de multiplicação, né, bispo? Verdade. A gente, Várias. várias. Aliás, A gente só viveu. Acho que nos dois anos que eu fui consecutivos, a gente viveu isso lá o tempo todo. Eu me emociono de falar. Porque em cada detalhe a gente via Deus cuidando da gente. Deus suprindo cada situação. E num determinado dia, quando a gente estava fazendo comida para as crianças, que começou a chegar aqui tanto de criança, a gente falava,
Hoje não dá. Hoje não dá. E sobrava. Então, aí, Deus me levou lá para Deus falar para mim assim, ó, eu sou o provedor de tudo. Eu faço tudo. É só colocar o pé nas águas que o mar eu vou abrir, né? Então a minha fé, ela foi exercitada lá em Moçambique. Eu percebi que eu não preciso de muita fé. Eu preciso de uma fé de um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, quando ele é lançado no solo, ele multiplica. Então, eu precisei ir lá para ver a fé daquele povo, que é pujante. Amém. Eu poderia contar uma experiência de cada dia que eu estive lá. Mas teve duas que para mim foi muito forte. A primeira foi porque há 3 dias a gente ia fazer esse evento aí com essas 500, 600 crianças, né? E eu me lembro que todos os dias o bispo ele fazia o devocional com a gente de manhã, na equipe. E aí ele falava, você arruma que tá horário, a gente vai fazer o devocional aqui na sala. Aí todo mundo ia chegando na sala. E aí, no dia do evento das crianças, eu já vi as crianças muito apegadas comigo, pela minha alegria também, né? E elas pegando meu cabelo, e eu vendo assim, nossa, gente, eu quero me vestir igual elas. Aí eu fui vestir a roupa coloridinha. E aí eu tinha pedido a Isabel e aquela outra que trabalha lá na base, né? E aí eu pedi para elas, assim, nossa, de manhã você pode fazer meu cabelo umas trancinhas para mim ficar parecendo com elas, né? Então eu achando assim, não, vou arrasar, né? Vou estar com elas, né? E aí eu lembro que a Isabel, mas a outra que serve lá na base, falou, não, então amanhã de manhã você faz. Aí eu lembro que eu fui para a sala, o bispo estava lá lendo a Bíblia, não tinha começado a devocional com a gente ainda, e aí veio uma Isabel de um lado, e aí para ganhar tempo veio a outra. E elas começaram a fazer as tranças no meu cabelo. E eu estava sentada numa cadeira, aquela cadeira simples. Só que naquele momento, Deus me levou para um outro lugar. Era como se eu estivesse sentado num trono. E aí uma cuidando de um lado e a outra cuidando do outro. Não sei se deu aquele reflexo meio ali do preconceito. Deu branca e 2 negras cuidando de mim, mas depois eu fui entender que não era isso. E aí o bispo tinha colocado uma música, aquela música Meu Orgulho. Nossa, cantar no podcast, gente. Desculpa, Está eternizado aí. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E aí cantando, e o bispo lá lendo a Bíblia dele, e aí elas começaram a arrumar meu cabelo. E aí, aí começou a cair aquele monte de lágrima. Porque aí Jesus começou a falar assim para mim, você achou que você veio para servir esse povo? Você acha que você deixou sua família, deixou seu conforto, deixou suas manias, né? Seus gostos, o jeitinho que seus toques? Você acha que você veio para servir, você é capaz realmente de servir esse povo? E aí Deus começou a falar para mim, assim, que aquilo que elas estavam fazendo comigo, eu não estava sendo capaz de fazer por elas, até aquele dia. E aí houve um Peniel ali naquele sábado de manhã. Né? É propício, né? Sábado e de ao manhã, mesmo tempo que essa música falou, né? O meu orgulho, e aí Jesus falou assim, mas eu sou esse Jesus, que estava no trono, desci do trono e fui servir as pessoas. Amém. E é isso que eu espero de você. Que legal. Então, naquela manhã, eu fui para aquele evento de crianças, e a partir daquele 3º dia ali, né? Que era o 3º dia que nós estávamos na África, Deus, assim, ele quebrou meu orgulho. E Deus precisou me tirar do Brasil para me levar lá na África, sabe? Assim, para me resgatar. Não era eu que iria resgatar aquele povo. Eu percebi que a África, ela tem esse poder de nos resgatar. Resgatar de mim mesmo, resgatar do que eu acho, do que eu penso, do título, do rótulo, do que eu sou. Ainda que talvez eu sempre digo que a gente não salva nada na África, é a África que salva a gente. É a África que salva, Verdade. né? E uma segunda aqui para finalizar, nesse mesmo dia, no final, estavam as crianças lá, uma árvore seca, aquela árvore lá da base, não sei se ainda tem ela hoje lá, uma grande, é bem seca, estava bem no centro, acho que não deve ter mais, devido ao ciclone. E eu gosto de tirar foto, tirando foto. E aí, no final desse dia, as crianças esperando as vans, estava cheinho de criança em cima daquela árvore, né? Cheinho de criança. E aí Jesus falou assim, se o grão de trigo não cair e morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos frutos. Então, aquilo para mim foi forte, sabe? Quando eu vi aquele broto de crianças. Então, ali eu não vi uma árvore seca. Eu vi uma multidão de crianças sobre aquela árvore, né?
porque a raiz dela estava em Jesus. Então, isso para mim, assim, foi muito forte. Ah, que legal. Bom, que bom que a gente terminou essa série sobre a África com vocês. Já tem 5 anos que vocês foram e ainda continua vivo dentro da gente, né? Então tem realmente uma vida antes da África e uma depois da África. Mas então, pra gente, esse é o último episódio sobre a África. O episódio da semana que vem vai ser um especial de Natal. Legal. Mas pra gente encerrar, então, todos esses comentários da África, eu vou deixar o Bispo concluir. Olha, eu me lembro de quando nós chegamos em Muraça. Muraça. Nós viajamos, saímos era de madrugada, chegamos era meia-noite, 1h da manhã lá. E eles cantavam a música e dizia assim a música, resista e não desista. Não canse nem descanse de pregar o evangelho. Isso mesmo. Então, abril nós vamos de novo. Eu não tenho nenhum dia, pastor Samuel, que eu passe sem me lembrar da África. Eu não fui à África, mas a África não saiu de mim. Eu tenho um pé na África. Eu tenho um desejo, eu tenho um sonho de ser usado naquele lugar. E eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Eu amo aquele povo, eu amo aquela... Esses dias uma pessoa lá no meu trabalho chamou em mim e falou assim, vieram reclamar de você porque diz que você é racista. Eu falei, é mesmo? Diz que você não gosta de negros. Eu falei assim, mal eles sabem que o meu sangue é negro. Porque eu estou aqui, mas o meu coração está lá em Moçambique. Falei assim, fala para ele conversar comigo, para ele saber qual país que eu amo. É um país que só tem branco. País galego. Só tem galego. Mas João 10:10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero que esse povo possa experimentar dessa vida e abundância que Jesus tem. Amém. Que eles possam viver o extraordinário. Amém. E eu quero ser um dos missionários que, assim como o Neto foi, deixou as marcas lá em Moçambique. Amém. Eu sei que as suas marcas, bispos, elas já estão em Moçambique. Verdade. Que o dia que o senhor for para a glória, não vai ter um posto, não vai ter vários postos com o nome de Ronaldo Ur, né? Porque o senhor levou esperança, levou vida e levou água para aquele povo. Não há uma água Só que água bebe natural, né? e mata a sede, mas uma água que é aquele que toma, ele é saciado a vida toda. Nós levamos. Amém. Amém. Esse é um trabalho nosso. Bom, muito obrigado a você que nos assistiu. Não esquece de compartilhar, de mandar para alguém, de deixar seu like aí e comenta o que você está achando. Da agora para frente vamos começar podcasts com outros temas e você pode sugerir convidados também, né? Quem sabe a gente não consegue trazer, conversar e vai ser uma benção. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, invista em missões. Até a próxima. Deus te abençoe. Amém.